E aí, Lucas, Opa, beleza? e aí, Fernando, tranquilo? Beleza. Dizer que a live hoje é patrocínio Maritimes Immigration. Ah, legal. Gostou da Não, canequinha, hein? tô brincando. Obrigado aí pelo presente. Ah, é para os clientes aí da Maritimes, tem que, Já tem gente, é, tem que priorizar, né? Ó, já tem gente perguntando o assunto da live. Então, o assunto é sobre o IPP, né? Que é o Programa Piloto do Atlântico de Imigração. E a live hoje a gente vai estimar aí mais ou menos 1 hora de live. Vamos ver se a gente consegue bater esse tempo. Não mais que isso. E a gente recebeu muitas perguntas, né? Para quem não sabe, a gente abriu lá, o Lucas abriu no site dele um formulário, então o pessoal mandou pergunta antecipada e a gente recebeu muita pergunta. O Lucas teve que separar o que dava, sabe? Algumas muito específicas, perguntando: a minha área é a área tal, como é para imigrar. A gente não vai dar para entrar muito nesse assunto específico hoje, mas, assim, perguntas em geral, a gente está separado aqui para mandar para vocês. E no final, o pessoal que se inscreveu no formulário, a gente vai fazer um sorteio, né? Foram 191 pessoas inscritas e Lucas já misturou na planilha, então no final a gente vai fazer um sorteio e vai anunciar aqui o vencedor. Então, conta aí também outra novidade, Lucas, que tem para o pessoal que está assistindo a live. então, eu vou fazer uma promoção de Black Friday nessa sexta-feira. Então, o pessoal que fazer uma reserva de uma consulta inicial, que é onde a gente se conhece, a gente tira dúvidas, né? A gente verifica a elegibilidade. Então, essa reunião ela tem um custo de US$ 150. Mas no Black Friday eu vou dar US$ 50 de desconto, então só tem que usar o promo code, o código Black Friday, tudo junto, no site da Maritimes, quando reservar uma consulta. E é somente na sexta-feira, então somente amanhã. Quem usar o código Black Friday ganha US$ 50 de desconto na consulta inicial. Beleza. Então, pronto, na live hoje a gente vai iniciar, antes das perguntas, vai iniciar entrando um pouco mais nos temas, né, nos requerimentos do programa e mais detalhes. Então, primeiro, eu acho que o Lucas podia começar falando dessa questão, né, que a gente anunciou essa semana, que o programa ele não vai ser só mais um programa piloto, né, como está no nome, ele vai se tornar permanente. Ainda não vimos, né, anúncio oficial, então acho que o Lucas pode entrar mais nesse assunto, dizer como ele ficou sabendo disso, sobre esse programa se tornar permanente. Isso, então eu participei de uma conferência do Conselho de Imigração semana passada, e existiram vários profissionais que trabalham na imigração, estavam participando do evento, e teve um evento que era específico sobre o programa do Atlântico. Então é somente pessoas que são consultores de imigração estavam participando, então era algo bem alto nível, né? E teve muita gente perguntando sobre a questão do piloto, se vai ser efetivado ou não, e foi confirmado que sim, o programa do Atlântico ele tem planos de virar um programa permanente. E claro, aí todo mundo queria saber, ok, mas quais mais informações, quando, como, e realmente às vezes é difícil a gente conseguir informação da imigração, eles só disseram para aguardar que em 2021 vai ter mais informações, mas que eles já estão trabalhando para efetivar esse programa e deixar de ser um piloto, né? Então, virar um programa permanente. E faz muito sentido porque esse programa ele está sendo muito benéfico aqui para a região do Atlântico, né? Então, até 3, 4 anos atrás, o programa iniciou em 2017. O Atlântico era meio patinho feio aqui do Canadá, né? Muita gente vinha para cá, estudava, porque a tuition fee aqui é mais barato, ensino de qualidade, mas você ganha mais em Toronto, você ganha mais em outras cidades, né? Então muita gente vinha para cá, se qualificava, ia para outras regiões do Canadá. E o programa da Atlântico está conseguindo reter as pessoas, e o positivo é que as pessoas que estão virando residente permanente, migrando, elas acabam se apaixonando pela região e veem que é muito bom de morar aqui. Então, tanto que Nova Scotia está crescendo muito, né? A gente nunca teve tanta gente morando aqui em Nova Scotia, e as outras províncias que são um pouco menores também estão se beneficiando, né? Como New Brunswick, PEI, e Newfoundland. Então, por enquanto, a gente ainda não tem mais informações, mas sim, o programa vai ser efetivado. Espero que em 2021, aí, logo depois que esse problema da pandemia passar, eles tragam mais novidades para o pessoal.
pegando até o gancho aí do crescimento aqui, né? Eu que cheguei recentemente, eu já pude até ver que tem tanta gente chegando e que isso até reflete um pouco na questão da economia, né? O salário mínimo ele foi aumentado US$ 1, né, a hora, que Uhum. parece pouco, mas pelo que eu estava vendo foi o maior aumento dos últimos anos. Então, Uhum. assim, tudo uma coisa vai levando a outra, né? Sim. Consequentemente também a busca por aluguel a busca não, né? O preço de aluguel tudo vai ficando mais caro. Uhum. Mas assim, mostra o interesse, né? O pessoal de vir morar aqui e tudo mais. Eu até vi um comentário do ministro da imigração, ele já chamando, né? Não sei se foi no Twitter, chamando o programa de AIP, né? Tirando o P do É, já, pilot, já tá né? tirando Então o já. piloto já. Vamos lá. Com relação aos tipos, né, do programa, Lucas, são três, né? Tem um Uhum. para estudante, tem um para trabalhador qualificado e um para trabalho menos qualificado. Tu podia falar um pouquinho da diferença desses três Uhum. programas? Então, às vezes as pessoas se confundem os programas aqui do Canadá, né? Por exemplo, às vezes a pessoa acha que o programa do Atlântico é ligado ao Express Entry ou que é ligado a um outro programa. Não, existem mais de 80 programas diferentes, né? O Express Entry é um deles, não é relacionado ao programa do Atlântico. Tanto que o programa do Atlântico é ainda por papel, né? A primeira parte, o endorsement, pode ser feito por e-mail, mas a segunda parte é por papel. Mas existem três programas dentro do programa do Atlântico e cada um visa focar num tipo de pessoa, de qualidade, de qualificação, né, da pessoa. Então, o primeiro seria o International Graduate. Então, grande vantagem de vir estudar aqui na região do Atlântico, seja no Brunswick, PI, Nova Scotia, se você fizer um curso de 2 anos ou mais, num college, numa universidade, e você conseguir uma oferta de trabalho de uma empresa que faz parte do programa da Atlântico, você não precisa comprovar experiência de trabalho, né? Então, isso é uma grande vantagem, porque às vezes a gente encontra muita dificuldade em encontrar um trabalho onde você consegue comprovar experiência, né? Seja vindo do Brasil ou até mesmo aqui no Canadá, às vezes a gente não consegue um emprego no mesmo nível que a gente tinha no Brasil, né? Então, essa é uma grande vantagem de vir estudar, fazer um college aqui na região de 2 anos ou mais. O outro programa seria o High Skill, que seria para quem é NOC 0A ou B. Então, a grande diferença do Intermediate Skill, que é o NOC C, é que para quem é High Skill, o empregador tem que dar uma oferta de trabalho de 1 ano, depois que você vira o PR, né, residente. E o NOC C não, o NOC C a oferta de trabalho tem que ser por tempo indeterminado. Então, isso mostra que o NOC C seria uma posição que dá mais rotatividade, né? Ou seja, as Uhum. pessoas trabalham 6 meses, 8 meses ou menos de 1 ano, já estão em outro emprego ou em 3 empregos diferentes em 1 ano. Então, por isso que no NOC C, o empregador ele tem que dar uma oferta de trabalho por tempo indeterminado e é sempre depois você vira PR, né? Depois você vira residente ou você trabalha por tempo indeterminado ou você trabalha por 1 ano se for um NOC qualificado. Então, basicamente, essa é a diferença, os três programas do Atlântico. Alguém até fez uma pergunta relacionada, essa até sei responder. Se dois cursos de 1 ano servem para os 2 anos, não servem, né? Lucas pode até confirmar. Mas o site lá é claro, né? Tem que ser um programa de 2 anos, É um não, programa não de pode ser dois como não. anos, né? Eu recomendo fazer um curso de 2 anos para ter certeza, né? Uh, Uhum. Se quiser tentar com dois de um, é arriscado. Eu recomendo um programa de 2 anos ou mais. Né? Lucas até comentou aí, né, com relação à empresa ser designada, né, ser cadastrada. Então, Uhum. tem gente, né, não sabe o que seria a empresa designada, né? Então, Uhum. acho que tu poderia falar melhor agora, Lucas, como é que seria essa questão Uhum. da designação, né? O que são as empresas designadas? Então, o que seria uma empresa designada? Muita gente já deve ter visto a lista, né, das empresas que fazem parte do programa do Atlântico. Cada província tem a sua lista de empresa designada. Então, o que seria isso? Seriam empresas que, em algum momento, elas tiveram uma demanda por profissionais e eles não encontraram pessoas canadenses ou residente permanente para fazer o trabalho. Então, provavelmente eles tinham, em algum período desses últimos 3 anos, algum estrangeiro, talvez um indiano, um brasileiro, um chinês, não sei, que
precisava imigrar, que tinha os skills e eles queriam entrar no programa. Então, eles mandaram uma aplicação para o Nova Scotia Immigration, ou New Brunswick Immigration, dizendo, realmente a gente tem uma demanda para essa posição aqui, a gente precisa de alguém que saiba fazer isso, isso e aquilo. E daí, quando a província verifica o que a empresa está precisando, e a empresa também tem que mostrar que está aqui há 2 anos ou mais na província, tem que mostrar que não teve nenhum problema de ação trabalhista, tem alguns pré-requisitos da empresa. Então, no momento que a província aprova, você entra na lista. Então, isso quer dizer que você pode dar uma job offer para alguém. E cada job offer, eles têm que fazer um endorsement, né? Então, não quer dizer que por eles estarem na lista, que eles estão contratando. Ou não quer dizer que eu vou fazer 10 endorsements de uma vez só. Não, cada aplicação, cada pessoa é uma aplicação diferente. Então, sempre tem que pensar que as empresas, elas também passam por muito trabalho para contratar alguém, né? Eu sei que muita gente quer, eu quero imigrar, eu quero fazer isso para ontem, mas também tem que ver o lado do empregador, que eles também têm que investir tempo. Não tem valor algum para entrar no programa do Atlântico por empregador, é mais a questão de tempo, de burocracia, de talvez investir no funcionário e depois o funcionário é aquela, né? Eu vou te oferecer um contrato de 1 ano, você consegue o PR, 2 semanas depois você já diz que quer saber, tô indo embora. Então, isso acontece com muito empregador, né? Que realmente, infelizmente, investe no funcionário e o funcionário vai embora. Então, isso seria a diferença, isso seria uma empresa designada, uma empresa que já tinha alguém e eles entraram nesse programa para auxiliar essa pessoa. Então, não quer dizer que estão contratando no momento, mas é um bom sinal que a empresa já fez esse processo em algum momento. Mas se vocês conseguirem alguma empresa que não faz parte do programa do Atlântico, eles podem entrar, não tem problema algum. E é um processo que demora em torno de 2 meses, 3 meses agora por causa da pandemia, né? Antes era em torno de 4 semanas para receber a designação. Beleza. Eu vou até tentar responder as mais simples aqui que estão chegando, né? Como eu falei, a gente vai responder no final as perguntas enviadas antes. Mas alguém perguntou se essa lista, se existe a lista por província. Existe sim. No site da imigração de cada província vocês encontram a lista das empresas, né? E essa lista é atualizada, acho que mês a mês, não sei. Porque cada vez vai tendo empresas novas cadastradas. Mas, mudando até de assunto agora, o Lucas falou muito da job offer, né? Que é a oferta de emprego, né? Então, como conseguir, né? Acho que é a maior Uhum. pergunta que a gente recebe, talvez que Lucas receba, como conseguir, é possível, Uhum. do Brasil. Acho que poderia entrar nesse assunto mais agora, né? Isso, então a questão esse é o ponto-chave do programa do Atlântico. Então, o segredo do programa do Atlântico, resumido em uma frase, é: você precisa encontrar uma empresa que faz parte do programa do Atlântico ou que esteja querendo entrar no programa do Atlântico para te auxiliar, e onde você consegue comprovar que você tem experiência de pelo menos 1 ano nos últimos 3 anos. Então, essa experiência de trabalho você tem que comprovar através de uma carta do empregador que você tem aí no Brasil, ou se for na Irlanda, na Austrália, no Canadá, desde que você tenha adquirido essa experiência, né, de maneira com visto de trabalho, né? Então, comprovando esse 1 ano, nos últimos 3 anos, a empresa pode te dar uma job offer, né? Então, como é que a gente consegue essa job offer? Realmente não tem uma resposta simples para isso, né? Existem campos, áreas que é mais fácil de conseguir uma job offer, que seria, por exemplo, a área de TI. Várias áreas de TI, desde desenvolvimento até partes de iOS, Android, tudo isso é alta demanda, né? Então, pessoas qualificadas e que você consegue transferir o teu conhecimento, por exemplo, do Brasil para cá, praticamente, né, sem problemas, digamos assim, né? Agora, se, por exemplo, você trabalha em alguma coisa mais genérica, que não é algo tão, não precisa de um conhecimento tão específico, talvez tenha uma dificuldade maior para conseguir uma oferta de trabalho, né? Mas nada é impossível. Muita gente insiste, né, e dá certo, consegue vir do Brasil, mas eu diria que a grande maioria, talvez 70, 80% das pessoas, elas já estão aqui no Canadá de alguma maneira, talvez estudando, ou talvez já estão trabalhando aqui para uma outra empresa,
né? Por exemplo, os europeus podem vir aqui com Work Holiday, eles estão com visto de trabalho, japonês também. Então, infelizmente, às vezes a gente fica meio que na contramão, né? Para outras pessoas talvez fique um pouco mais fácil, mas o que eu recomendo para as pessoas é não desistir, e o ponto principal sempre vai ser o idioma, o inglês. Se você não consegue mandar um e-mail em inglês, não consegue fazer uma entrevista no Zoom ou no Skype em inglês, convenhamos, ninguém vai contratar você, né? Então, o Difícil. primeiro passo sempre vai ser inglês. Como é que está o inglês? Tá bom? Consegue se conversar? Vamos fazer essa conversa em inglês? Consegue? Sim, ok. Então, qual é o próximo passo? Vamos tentar ver, então, os sites, onde é que as empresas anunciam essas vagas, né? Então, eu recomendo o Indeed, que é um dos maiores sites do Canadá, o Job Bank, que é um site excelente para quem quer conhecer mais o mercado de trabalho. Então, muita gente fala, tem vaga de engenheiro, de administrador, eu trabalho como encanador, tem informação infinita no site do Job Bank. Então, eu recomendo todo mundo verificar o Job Bank, que é muito importante. Aí, o Fernando vai colocando aí o Para nome dos sites facilitar, aí né? no chatzinho. Mas Indeed, Job Bank, o Career Beacon é muito importante também. E o LinkedIn. LinkedIn, muita gente diz, LinkedIn não serve para nada, porque eu nunca consegui nada. É de graça, né? Dá para tentar. Vale a pena ter um perfil bom, um perfil em inglês certinho. Aqui no Canadá tem que ter uma cover letter, né? No Brasil não é comum ter cover letter, mas se vocês nunca ouviram falar em cover letter, dá uma pesquisada, vê como é que é. E não adianta, tem que ter um currículo tinindo, pede um professor de inglês, aí um amigo seu que entende de inglês um pouco mais, se o teu inglês ainda está meio enferrujado, pede para dar uma revisada no currículo, para não ter nenhum erro de gramática, porque isso acaba meio que desanimando, né, o empregador se, ok, você vai ser contratado numa posição administrativa. Aí o cara vai ler o currículo, já tem 4, 5 erros de gramática já no primeira frase, né? Aí, Difícil. aí complica, né? Então, eu diria inglês, foca no inglês, foca na questão do currículo, tá bem uh, afiado, cover letter afiada, pesquisar nos lugares certos, não é em YouTube que vocês vão achar a vaga de trabalho, né? Em sites do governo, em sites que as empresas fazem, e próprio site da empresa, né? Entrar no próprio É. site da empresa. E o que eu recomendo, o canadense gosta muito de quem é proativo, né? O Fernando pode falar aí que o Fernando tem 18 empregos aí no Canadá, eu nunca vi um cara mais proativo que o Fernando. Né? Mas Pois é. o canadense gosta de quem é proativo, de quem... eu não tinha uma vaga ainda, mas você mandou um currículo, você mandou um cover letter, você se mostrou interessado, você correu atrás. Eu consegui emprego aqui no Canadá mandando currículo para uma empresa que não tinha nem vaga ainda no site. Eu Acho que segui o Fernando também o teus conseguiu. passos. Segui teus passos. Eu fiz a mesma coisa. Fez a mesma coisa. Então, o que aconteceu? A empresa estava planejando em colocar uma vaga, mas aqui no Atlântico tudo é muito devagar. Aqui vocês vão ver Uhum. que tudo é muito devagar. Demora para responder e-mail, demora para marcar entrevista. Então, eles estavam pensando em botar uma vaga e eu mandei meu currículo. E na hora eles disseram, pô, cara, como é que você sabia? Eu falei, não, eu só queria... Eu cheguei na cidade, eu queria mostrar, né, entrar em contato com as empresas que eu acho que têm interesse no meu perfil. E deu certo, eu consegui um emprego sem eles nem colocarem a vaga no ar, né, praticamente. Então, tem que ser, o que eu gosto de falar para as pessoas, tem que ser um pouco agressivo, né? Não agressivo que você vai, né, machucar alguém, ou quem está entrevistando, mas agressivo no ponto de você tá no limite, sempre fazer o melhor. E eu gosto de dar o exemplo dos indianos aqui. Acho que eu já falei para ti, né, Fernando? Aham. Como é que o pessoal da Índia faz? O pessoal da Índia chega aqui no Canadá com... Eu já tenho minha prova do IELTS, eu já tenho meu comprovação de experiência de trabalho, eu já tenho a validação do meu diploma, eu já tenho tudo pronto na minha pastinha aqui. Estou procurando a job offer. Uhum. Claro, às vezes eles são um pouco agressivos demais, mas esse é o nível de concorrência que vocês têm Vão ter, né? e vão ter aqui no Canadá, onde
vocês, ok, no Brasil, a gente pensa, ok, aqui no Brasil a gente quer ir pelo Atlântico, a gente quer imigrar. Mas quando você pensa que não é só Brasil, eu recebo ligação de gente da Índia, da Dinamarca, da Colômbia, do México, da China, Austrália, Estados Unidos, muito americano querendo vir para cá. Como é que a gente então supera essa concorrência, né? Então, não adianta, é ter o melhor currículo, é ter uma educação boa, é ter experiência de trabalho interessante. Então, a concorrência é muito grande. O programa do Atlântico é interessante, mas a concorrência é muito grande, né? Muito grande mesmo. Mas não quer dizer que é impossível. Tem muito brasileiro que está conseguindo. E eu sei que era uma pergunta fácil, como é que a gente consegue a job offer, mas não é uma pergunta fácil, né? Não. Mas basicamente é isso. Não dá para sonhar e achar que só por pisar no Atlântico a gente vai emigrar, né? Por exemplo, o programa, até a gente vai conversar sobre os outros pré-requisitos ali de idioma, questão financeira. Os pré-requisitos do programa do Atlântico são menores, mas não quer dizer que por ser menor é fácil. Isso atrai muito mais concorrência, né? Então, a gente depois pode conversar sobre isso, que é o próximo tópico, né? Beleza. Até completando aí, até para quem está aqui com o work permit, assim, que é até meu caso, né? Que vai procurar muitas vezes no emprego entre level, um emprego mais simples, o fato de ir no local, ligar, faz toda a diferença, né? A proatividade que o Lucas estava comentando. Todos que eu consegui uma resposta mais rápida, ou eu consegui mesmo, porque ou eu liguei, ou eu fui lá. Só aplicando online, são poucas empresas que você consegue avançar muito de É. fase aí no processo. Até para conseguir uma entrevista, né? Mas já que, até para não perder muito tempo aqui, com relação aos pré-requisitos, Lucas, eu sei que tem a questão do idioma, né? Uhum, Eu não sei se tem questão de exame médico, como é uhum. essa parte, né? De comprovação de requerimentos, né? Então, os pré-requisitos do programa do Atlântico, se você comparar ao Express Entry ou a outros programas provinciais, ele é mais acessível, realmente é mais fácil, digamos assim, né? Então, por exemplo, comparando o Express Entry, que seria o... Eu sempre gosto de dizer que o Express Entry é o sonho perfeito. Você pode sair do Brasil sem oferta de trabalho, né? Esse é até um tópico para uma outra live. Então, o Express Entry ele seria o lugar perfeito que você consegue aplicar sem oferta de trabalho, mas o pré-requisito também é enorme, né? CLB 7, mas CLB 7 não te leva a lugar nenhum, tem que ser um CLB 9 para você ter pontos 9. suficientes. Já o programa do Atlântico não é por pontos, né? O programa do Atlântico ele é por você atende os pré-requisitos, sim ou não, né? Então é basicamente não é eu estou perdendo pontos por idade, eu estou perdendo pontos porque eu não tirei 7 no CLB do IELTS, Uhum. né? Não, basicamente é muito mais simples, né? Então, por exemplo, o pré-requisito para a questão de idioma é um CLB 4, que eu tenho É até, bem baixo, né? Bem foi baixo, né? até marcado aqui porque eu não consigo fazer o comparativo do IELTS de cabeça com o CLB, mas para quem vai fazer o IELTS seria 3.5 no reading, 4.0 no writing, 4.5 no listening e 4.0 no speaking. Ou seja, volta naquela questão que muita gente pensa, é fácil, olha, eu tenho esse nível de inglês. Mas Uhum. esse nível de inglês tu não vai conseguir uma oferta de trabalho porque você não vai conseguir falar com ninguém. É Então, verdade. eu vou ser bem sincero, eu não sei por que a imigração botou um nível de inglês tão baixo que como é que alguém vai conseguir passar numa entrevista com um nível de inglês de CLB 4? É difícil, né? É difícil você Talvez só conseguir. para aquele empregos específicos, né? Às vezes knock É, de mão de obra mesmo. então é complicado. Por isso que eu digo para as pessoas, não se fia só pelo, um CLB é 4. Não, tenta conseguir um CLB 6, um CLB 7, um 7, CLB né? Uhum. 8. Por que não? Por que tentar sempre para o mínimo, né? Porque quanto mais avançado o teu inglês, mais fácil chega aqui para você abrir uma conta no banco, alugar o apartamento, botar a criança na escola, ou a criança passou mal e a escola liga para o teu telefone e você não consegue falar com a escola. E aí? Você vai passar o telefone para quem? Né? Então, são coisas que a gente tem que pensar, não é só o que a imigração quer. Né? Então, é realmente importante a gente ter o inglês. Eu sempre defendo, quanto mais avançado, melhor. Esquece o que pede a imigração, faz o teu melhor que
você vai estar ganhando, né? Outro ponto é exame médico, que tem que ser feito, né? O exame médico ele é feito lá no último estágio. A imigração pede o exame médico porque eles querem que todo mundo seja admissível no Canadá, né? O que isso significa? Eles querem saber se você não tem alguma doença, algum problema que vá causar uma demanda excessiva no sistema de saúde público. E esses tipos de doenças são várias, né? Pode ser tuberculose, HIV, diabetes, pressão alta. Existem um número muito grande de doenças, até tem uma lista aqui impressa que é desse tamanho assim. Mas cada caso é um caso, não quer dizer que você, eu tenho esse problema, então eu não posso migrar. Não, cada caso é um caso, vai ter a consulta médica. Então, isso aí é algo importante, é sempre bom estar ciente, né? Outra questão é o ponto financeiro, né? Então, trazendo para o Express Entry de novo, né? Só para vocês terem uma ideia, eu até não tenho aberto aqui, eu devia ter aberto antes, mas o Express Entry, se eu não me engano, para um casal, você precisa de em torno de $15.000, eu acho. É parecido com a comprovação de visto de estudo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu mesmo abri. Bom, então, para duas pessoas é em torno de $16.000 no Express Entry. Para o Atlântico, duas pessoas é $4.000. Então, a gente está vendo aí em torno de $12.000 de diferença para um casal para comprovar, né? Só que o programa do Atlântico você só comprova fundos se você não tiver no Canadá e não tiver direito a trabalho, né? Então, se você está Work aqui com permit. PGWP, com Open Work Permit, não precisa comprovar fundos, mas se você está imigrando direto do Brasil ou você está aqui como turista, não pode trabalhar, você vai ter que comprovar fundos. Então, o bom é que o programa do Atlântico é mais acessível, não tem essa demanda tão grande aqui, $16.000 pesa no bolso, né? Com certeza. Então é um valor considerável. Deixa eu ver outro ponto interessante aqui. A questão de educação, né? O Atlântico exige somente o segundo grau. Então você pode fazer a validação do seu bacharel, da sua faculdade, ou se você fez college aqui no Canadá, não precisa fazer a validação, você já tem estudo aqui no Canadá. Então é bem acessível, digamos assim. Uma pergunta que o pessoal faz muito, Lucas, é até uma dúvida minha. Então, a pessoa tem o nível médio, mas já tem a validação ali do curso superior, né? Uhum. Então, ela só precisa, então, apresentar essa do curso superior, porque já está subentendido, né? Que ela tem Isso. o curso. Isso, seria, se tem já a validação do curso superior, não tem problema. Então, às vezes, durante a consulta, muita gente me pergunta, será que eu faço a validação aqui no Brasil ou será que eu vou aí para Nova Scotia e migro pelo programa do Atlântico? Bom, mas você vai vir fazer um college aqui, né? Se você vai fazer um college, porque aí você vai validar o teu diploma. Mas vai que, por exemplo, você vem, acho que a gente até vai conversar sobre casais, né? Mas vai que, Uhum. ok, você está no college, mas daí o seu esposo ou esposa consegue migrar e você está estudando no college. Bom, aí eventualmente vai ter que fazer a validação, né? Então, cada caso é um caso, né? O que a gente fez foi trazer toda a documentação certa, e quando chegar aqui, você já está com tudo pronto para enviar os documentos daqui do Canadá mesmo. Ainda vai economizar aí com frete. É o frete. Mas é um planejamento que leva tempo, né? Leva E, tempo. e tudo muda, né? Ok, por exemplo, hoje a gente está conversando sobre o programa do Atlântico, mas realmente quando ele virar permanente, será que vai ter alguma mudança? É até Uhum. algo que a gente vai comentar depois, mas o programa pode abrir e fechar a qualquer momento, né? Quem manda aqui é o ministro da imigração, então ele tem o poder de fazer basicamente o que ele quer, né, com os programas. Beleza. Entrando aqui no último, então, tópico, antes da gente partir para as perguntas, né? Com relação ao processo em si, Lucas, tem o Uhum, endorsement, né, que é a primeira parte, e depois tem a aplicação para o uhum, PR, mas como funciona isso na prática, né? uhum. Então, muita gente fala para mim, olha, eu estou com tudo pronto aí para começar o programa do processo do Atlântico e bababá,
E eu, pô, bacana, então qual é a empresa que está te fazendo sponsor? Ele, não, eu não tenho a job offer ainda. Bom, então, aí quebrou as pernas, porque daí o principal, que quem inicia o programa, quem inicia o processo é a empresa, né? Então, quando a pessoa diz eu vou aplicar para o Atlântico, eu gosto de corrigir. Não, você não vai aplicar para o Atlântico. Quem vai aplicar vai ser a empresa. Eles que iniciam o processo com endorsement. Então, primeiro passo de todos, a empresa faz parte do programa do Atlântico? Não, não faz. Ok, ela vai ter que entrar, então, primeiro, que é um processo que eles fazem. Ok, já faz parte do programa, está ali na lista, ouviu o nome dela, ela quer me dar uma job offer, beleza. Aí ela vai mandar um endorsement para a província, né, de Nova Scotia. Então, basicamente, o que vai dizer? Ó, eu contratei o João tem os skills aqui para fazer o trabalho que eu preciso, e está aqui a minha carta de designação, que eu sou uma empresa designada, eu quero fazer o endorsement dele. Então, esse envio dessa aplicação pode ser por e-mail, está demorando em torno, pelo que eu vi a última vez, em torno de 4 meses para ser o endorsement, 4, 5 meses. Caramba. Saindo o endorsement, se você tiver no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, a empresa tem a opção de, quando manda o endorsement, solicitar um work permit. Então, você poderia vir para cá temporariamente, enquanto o seu processo de residência está rolando, você pode começar a trabalhar para a empresa. Então, nesse momento do endorsement, você conseguiria aplicar para um work permit se necessário. Se você já está aqui com Open Work Permit, com PGWP, não tem problema não. Pode continuar trabalhando. E no momento que você recebe o endorsement, eu gosto sempre de fazer a relação ao Express Entry, que às vezes é mais fácil de entender, é como se você tivesse recebido invitation to apply, né? Então, quando você recebe o endorsement, aí sim você vai fazer o processo de residência permanente. Você vai juntar toda essa documentação e mandar por papel ainda, né? Não sei porque que não é eletrônico, mas é uma Pois é. aplicação, uma aplicação a papel, você manda para Sydney, em Nova Scotia, né? Não na Austrália. Manda aqui para Sydney, em Nova Scotia, eles processam, daí no momento que finaliza essa aplicação de PR, né? De residência, aí sim você vira um residente permanente, né? Você imigra para o Canadá. Então, o processo do Atlântico ele é 2 etapas. O primeiro é o endorsement da província, a província aprova, você manda o processo de residência. Esse processo, teoricamente, era para ser 6 meses, mas eu acho que já tem gente aí batendo em quase um ano aí o processo por causa da pandemia, porque atrapalhou muito, né? O planejamento de todo mundo. Mas todo mundo que está nesse momento de aplicação de visto, né, tá mais demorado mesmo. Uhum. E então já são 7h30, né? Vamos aqui partir para as perguntas Uhum. para a gente conseguir abranger todas. A primeira que a gente selecionou aqui foi com relação a é possível, né, aceitar, no caso, receber uma job offer e aceitar e aplicar enquanto está estudando ali no college. Uhum. Eu posso até ampliar um pouco aqui essa pergunta e, assim, no caso de um casal, né? É possível também o cônjuge, né, enquanto a esposa ou o marido está no college, Uhum. receber essa job offer e aplicar, né, para o IPP. Ah, teoricamente é possível, né? A questão de quando você está estudando num college e conseguir a job offer, talvez seja um pouco complicado, porque quando você está aqui estudando, o teu objetivo não é trabalhar, né? Claro, você pode trabalhar 20 horas por semana, mas daí você teria que usar a tua experiência de trabalho que você adquiriu no Brasil, né? Não vai dar tempo de adquirir essa experiência aqui no Canadá para essa job offer Uhum. quando está estudando. Então, mas se o seu partner, seu spouse, conseguir uma oferta de trabalho, porque ele vai ter o work permit, aí sim dá para fazer o processo da família inteira, não tem problema algum. Inclusive, eu tenho um casal, um amigo meu, que conseguiram imigrar antes de terminar a NSC em 2 anos, né? Então, tanto que o último termo ele pagou valor de estudante doméstico, né? Então, é possível fazer o processo. Isso é legal. A gente que chegou em 2019, a gente vê muita pessoa assim, próxima nossa, que o cônjuge já está com um ano na mesma empresa Uhum. e a empresa é designada e ele vai conseguir aplicar mais cedo ou mais tarde.
Uhum. Então, vindo em casal também tem essa flexibilidade, essa vantagem, né? Você aumenta o leque, É, assim, de como aplicar. tem até que pensar uma coisa que às vezes muita gente não considera, é que às vezes cada empresa tem o seu período de probation, né? Então, um Uhum. período de... Esqueci como é que se fala. Você lembra? Estágio probatório, né? Estágio probatório. Então, por exemplo, se a empresa tem a política que você tem que trabalhar 3 meses antes deles fazerem o endorsement, ou 6 meses antes de fazer o endorsement, cada empresa tem a sua política diferente, né? Ou às vezes tem empresa que realmente não tem esse probation, ok, você está trabalhando aqui 1 mês, eu gostei de ti, eu vou fazer o endorsement. Então, cada empresa tem a sua política, né? Então, isso pode dificultar um pouco se o seu visto está para vencer, ou, né? Então, tem que fazer um planejamento bem detalhado. É, eu falei um ano, mas assim, porque geralmente o pessoal que vem para cá muda a área, né? Então, se você começa numa nova área, não tem experiência naquela área, você tem que adquirir um ano, né? É um Uhum. dos requisitos aí que o Lucas já falou para É. o IPP. Uhum. Mas a segunda pergunta, ela até foge um pouquinho da questão, mas acho que é interessante a gente levantar esse tópico, Uhum. que é, eu até posso responder essa, que é com relação a Halifax ser considerada, né, uma cidade grande, de grande porte aqui no Atlântico. Quando a gente veio, né, eu e Rayane, a gente não tinha também viu, um tiro no escuro, assim, né, não tinha essa visão de Halifax. Não sei se também decidiu um pouco tempo antes de vir, não tinha também tanta gente falando, principalmente português. Uhum. A gente não sabia direito, assim, nem que Halifax era a maior cidade aqui do Atlântico, então acho que foi descobrindo aqui, mas foi uma boa surpresa, né? Para ter Uhum. ideia, a gente escolheu mais por outras questões, assim, de praia, do college e etc. Uhum. Mas Halifax é sim a maior cidade aqui do Atlântico, tem a maior população Uhum. e, consequentemente, é o centro econômico, né? Onde Uhum. vão ter mais oportunidades de emprego, assim como Toronto é para o Canadá, né? Halifax é aqui para o Uhum. Atlântico. É a maior E cidade ao leste de Montreal, né? é, de É, Montreal para o leste é a maior é a cidade. maior, é a maior. Obvi- Obviamente, cada província ou cada cidade você pode encontrar algo mais específico para uma determinada área, né? Uhum. Mas com relação à população, eu acredito assim também que coisas para fazer, né, de lazer, etc., aqui vai ter mais opções. Uhum. Com certeza. E, Lucas, com relação a. Ah, sim, isso aqui tu já respondeu, né? Uma das perguntas era sobre a mudança para virar permanente. Já Uhum. foi respondida, né, o programa. Uhum. E ter experiência de trabalho em outra província, né? Vamos lá agora. Pode ser comprovada para o IPP? Pode, não tem restrição. Então, no próprio instruções, se você for ler as instruções, diz que experiência no Canadá conta desde que seja adquirida com autorização de trabalho e que seja uma experiência paga, né? Não adianta voluntário, aí não adianta trabalho self-employed, né? Quando você trabalha por conta própria, isso não conta tanto no Brasil, no Canadá, não conta para o Atlântico, né? Não só em outra província, como em outro país, né? Tendo a experiência na área, né? Com certeza. A comprovação e tudo mais. Tinha outra pergunta também, que muitos temas a gente até já abordou aqui do self-employed, né? Não, Lucas acabou de comentar que não pode usar a experiência, né, de Uhum. self-employed. É. E com relação à idade, né, Lucas? Acho que tu pincelou aqui, mas se alguém não estava acompanhando no momento, Uhum. você ter mais de 40 anos prejudica de alguma forma a Ah, aplicação? não existe nenhum problema na questão de idade, né? O programa do Atlântico ele é bem receptivo, não tem restrição. E como eu comentei, ele não é um programa de pontos, né? Então, a sua idade é irrelevante, né? Você tem que ter o que eles consideram mais a sua experiência de trabalho. Você está trazendo essa experiência para auxiliar a economia local, para preencher essas vagas que está em aberto, digamos assim. Então é isso que o programa do Atlântico foca mais do que na questão da idade, que o Express Entry foca mais na questão da idade, quem tem menos de 30 anos, inglês fluente. Então é um estilo de programa um pouco diferente, né? Beleza. Tem até uma pergunta boa aqui, Lucas. Como comprovar a experiência de trabalho, né? A gente recebe muito essa pergunta. Uhum. Se tem que ser por carta, por contra-cheque, como é feita Uhum. essa comprovação, né, de experiência?
O documento básico, toda a experiência de trabalho, seja no programa do Atlântico ou algum outro programa de imigração no Canadá, tem que ter uma carta da empresa, né? Papel timbrado, e tem que ser emitido pelo teu supervisor ou por alguém do RH, dizendo basicamente que a pessoa trabalhou lá de tal a tal data, recebia esse salário, benefícios, essa era a posição, esses eram os meus duties, né, minhas atividades. Então, isso é um dos pontos mais importantes que você tem que cuidar muito, porque se você faz uma carta que não atende os pré-requisitos da imigração, ele pode ser negado a aplicação, né? Então, a experiência de trabalho tem que ser muito bem documentada, tem que ter essa carta assinada pela empresa. E se você tiver documentação adicional, talvez um contrato, ou se você tinha a carteira de trabalho, eu sempre recomendo adicionar. Quanto mais comprovação você tiver, melhor, né? E também a questão, quem está aqui no Canadá, basicamente a mesma coisa, eu recomendo botar o T4, que é os impostos, né? Que é pago, você consegue comprovar que a empresa pagou impostos para você, então o T4 é importante incluir na aplicação. Beleza. O T4, para quem não sabe, é o comprovante de imposto de renda, né, que tem no Brasil. É isso aí. Aí você olha e vê O, assim e começa a chorar, meu Deus, quanto imposto, mas enfim, isso é é, outro problema. e com relação, tem outra pergunta que aqui não é, foge um pouquinho do IPP, eu posso até falar. O que você acha, né, do aumento de imigrantes na Nova Escócia? Isso está aumentando o custo de vida aqui. A gente entrou nesse assunto também já hoje. Muita gente vindo, realmente, eu até comentei, o salário mínimo teve o maior aumento dos últimos anos e vai aumentar de novo agora em abril ou maio, vai Uhum. ter um outro aumentozinho. E o custo de vida, para minha percepção, desde 2019 que eu estou aqui, eu consigo ver no aluguel. O aluguel aumentou, sim. A gente consegue ver que estão mais caros. E com relação, de uma maneira geral, eu não vejo aumento. Não sei se o Lucas tem uma visão diferente. Eu diria que o aluguel é o ponto mais crítico, né? E realmente agora, eu não sei se o Fernando chegou a ver nas notícias, que aqui agora só está falando de Covid, né? Mas vira e mexe eles botam uma outra notícia diferente. Eles colocaram agora um limite de aumento de 2% no aluguel, né? Então, até ontem não existia um limite de aumento no aluguel, então tinha muito landlord, que é os donos dos apartamentos, colocava 30, 40, 150% de aumento no aluguel para já expulsar a pessoa, porque o que é a estratégia deles é expulsar a pessoa que está pagando 600, 700 dólares para renovar o apartamento para botar alguém lá a pagar 1.300, 1.400 dólares. Então, o governo agora está em cima para não acontecer mais isso, né? Então, está tendo esse teto de 2% máximo de aumento no aluguel. Em Eu vi, Halifax, né? Eu muito não sei bom. nas outras regiões. Foi muito boa essa notícia, eu vi. Esqueci até de comentar aqui. Temos mais algumas perguntas aqui. Uhum. Com relação ao cônjuge ter direito ao work permit, há alguma restrição de NOC? Não entendi bem essa pergunta. Não, realmente, por exemplo, se for para NOC, para outros programas, né, geralmente é NOC 0 A ou B, mas para o Ah, sim, programa entendi. programa do Atlântico não tem essa restrição, pode ser a pessoa vindo aqui com NOC 0 A, B ou C, né? O programa do Atlântico não vale para o NOC D, então para o NOC D não seria uma opção para o programa do Atlântico. Beleza, entendi. Outra pergunta. Posso fazer o college em outra província, depois emigrar para Nova Escócia pelo IPP, aí pelo programa lá de estudante, né, que a gente comentou no início, de ter Uhum. 2 anos de college? Então, se a pessoa fez um college em outra província que não é do Atlântico, ela pode imigrar pelo AIPP, pelo High Skilled Worker ou pelo Intermediate Skill. Não vai ser pelo International Graduate, que é só quem estudou aqui na região. Então, ele tem acesso aos outros dois programas do Atlântico. Beleza. É até um benefício, né, para atrair mais estudantes para cá também, né? Que realmente está bem concorrido. Eu diria que quem quer aplicar para NSCC e NBCC, corre aí que já está aberto as inscrições É, e já tem lista de espera
em alguns programas aí que eu estou escutando. Eu acho que com a questão, né? Muita gente adiou um ano e juntou o fato também de, como é que se diz? Junta, né? Praticamente juntou 2 anos em um, né? Para quem para estudante internacional. É, Então a concorrência vai ser maior mesmo esse com ano. É certeza. até bom. Eu sempre dou a dica de, até fugindo um pouquinho do assunto, se vai aplicar para 2 cursos, vê uma segunda opção mais flexível, né? Ou outra cidade, ou um curso com menos concorrência, porque alguns realmente a concorrência é alta aqui. Você pode correr o risco de ter que esperar mais um ano para conseguir vaga. Eu recomendo pegar um curso, se quiser, em Halifax, outro curso no interior, porque se pegar 2 cursos em Halifax ou Dartmouth, grande a chance de ficar em waitlist, estragar todo o planejamento, né? É, a gente até fugiu um pouquinho do assunto. Não. E a última pergunta, Lucas, até está no nosso limite aqui. Uhum. Com relação à pandemia, né? Se isso vai afetar, está afetando o AIPP em si, Uhum. e a questão de conseguir uma job offer, um trabalho, né? Realmente é uma boa questão. Eu acho que ano que vem vai ser um ano de recuperação, tanto na economia aqui do Canadá como do Brasil também. Mas eu acredito que mais para o final do ano que vem, eu espero que as ofertas de emprego aumentem novamente, né? E que a imigração também consiga reverter esse backlog enorme que está dentro de processos, né? Que estão demorando bastante para ser finalizado. Mas eu realmente eu espero que as coisas melhorem, mas como eu comentei, você não precisa parar e ficar esperando as coisas melhorarem. Eu acho que sempre dá para melhorar, sempre dá para melhorar o inglês ou fazer um outro curso de especialização, talvez fazer uma que eu digo, muita gente pergunta, existe trabalho nessa área aqui ou outra? Eu não tenho condições de falar de área específica, porque cada área é muito específico, né? Então, ah, quem está mais interessado em imigrar sempre vão ser vocês, né? Então, eu recomendo vocês buscarem a informação direto no site do Job Bank ou vários sites do governo canadense que eles disponibilizam uma infinidade de assuntos, né? Então, a questão de procurar mesmo ver o que está em tendência aqui na região, além da área de TI, né? Que TI sempre vai estar em alta. Mas existem outras áreas que talvez sejam interessantes, né? Talvez aqui na região, por exemplo, a área marítima é muito importante, é muito forte. A área de engenharia sempre vai ser importante. E as áreas de suporte, né, administrativo, isso sempre vai ter, mas como é que a gente consegue uma job offer na área administrativa fora do Canadá? Essa é a pergunta que eu não sei responder, É, né? Então, talvez você tenha que vir aqui, talvez você vai ter que estudar, né, fazer um curso aqui no Canadá para ter acesso ao mercado local. Então, é o que eu digo, quanto mais especializado o trabalho, menos pessoas tiverem para fazer o seu trabalho, mais chances você tem de conseguir uma oferta pelo EIPP, ou quem sabe vir aqui com Work Permit, com uma LMA. Existe uma infinidade de opções, não é só o programa do Atlântico, né? Então, uhum. talvez vir aqui temporariamente com visto de estudos ou trabalho, para daí sim conseguir uma oferta de trabalho. Existem várias estratégias que podem ser feitas, né? Vai depender do perfil de cada um, né? Acho que por isso também, É, quem está ainda sem saber qual caminho trilhar, tem a consulta, né, com o Lucas, é. e a pessoa pode entender melhor aí o seu futuro, mais ou menos, com relação à imigração. Com certeza. E E, aproveita a promoção aí da Black Friday de amanhã, que é só amanhã, hein? pois é, aproveitando nisso, muita gente não estava aqui no começo, Lucas. Tu pode até explicar melhor como é a Black Friday amanhã, antes da gente fazer o sorteio, né? Isso. Então, a Maritime está fazendo um Black Friday amanhã, somente na sexta-feira. Se você usar o código Black Friday no nosso site, quando estiver reservando uma consulta, a gente vai dar $50 de desconto na reunião inicial. Então, essa reunião inicial é basicamente um bate-papo, onde aí sim a gente conversa sobre as partes específicas, né? Então, que nem o Fernando falou ali no começo, a gente não consegue falar de específicos, né? Porque numa live a gente tem gente aí, por exemplo, a gente tem gente desde Portugal, de Nova Zelândia, se registrou na Argentina, do Brasil, é muita gente de diversas áreas, é impossível a gente falar de todas as áreas. Então,
Numa consulta inicial, a gente consegue sentar, conversar e fazer um planejamento muito mais detalhado, né, do que a gente consegue fazer numa live. Então, a minha consulta inicial é 1 hora, e é o primeiro passo, é o planejamento, né? E não quer dizer por ter feito uma consulta comigo você precisa reter meus serviços, mas eu fico à disposição para a gente fazer uma parceria e auxiliar vocês num processo talvez de visto ou de imigração e, quem sabe, em alguns anos de cidadania também, né? Então, aproveita a nossa promoção de Black Friday. É só usar o código Black Friday, tudo junto. No nosso site você ganha $50 de desconto. E acredito que chegou a hora do sorteio, né? Chegou. Alguém até perguntou aí o valor da consulta, então o Lucas falou é 150 e somente amanhã fica por 100. Por $100, né? Vamos lá, vamos fazer o sorteio. Então, a gente pensou como é que ia fazer esse sorteio e o Lucas está com a lista aí no Excel e toda embaralhada, não é por ordem de inscrição. A numeração vai de 1 a 191, porque é o número de pessoas que se inscreveram. Então, eu vou pedir para o primeiro que comentar aqui algum número de 1 a 191, esse número vai ser o vencedor. Então, quem comentar primeiro aí na live, eu vou ficar esperando para ver quem é o primeiro a comentar. E o Lucas vai conferir com relação a quem é que está nesse número. Qual vai ser o primeiro número? De 1 a 191. 4? 4. Saiu 4. Vamos ver quem é a pessoa número 4 aqui. É Aline Meira. Deixa eu ver se eu consigo... Só um segundinho aqui. Se eu consigo virar... deu certo. Então, conseguem ver aqui? Aline Meira. Então, a pessoa número 4 que ganhou a consulta de graça é Aline Meira. Bacana. Então, ela entra em contato com o Lucas aí, ou pelo Instagram, né, ou pelo próprio e-mail, para ver como é que vai usar e agendar esse atendimento. Isso. Quem perdeu a live, né, quem perdeu o início, o fim, o meio, ou quer mandar para alguém, a gente vai disponibilizar sim no YouTube e no IGTV. A gente vai colocar lá no YouTube. Então, quem ainda não é inscrito, procura aí Brasileiros em Halifax. E se inscreve e aguarda que eu espero postar ainda hoje a live lá no YouTube. Tu vai postar onde, Lucas? Conta aí pro pessoal. Eu vou colocar no Instagram TV e no YouTube também. Segue a gente lá no YouTube, a gente está começando, né? A empresa é nova, tem menos de 1 ano aí. Vamos fechar 1 ano agora em janeiro. Então, a gente está tentando ficar mais presente aí na rede social, atualizando nosso YouTube, nossas redes sociais. E segue a gente aí também. Eu vou sempre atualizar as últimas novidades aí da imigração conforme vai ocorrendo, que todo dia é uma coisa nova, é muita emoção nessa área, né? Valeu, Lucas. Obrigado aí pela live. Acho que foi boa. O pessoal deve ter gostado também. Bacana. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.